E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí começando mais um CucaCast, o grande e famoso podcast do Cuca. E hoje estamos aqui com um convidado especial, mas antes a gente de dar esse boa noite especial, bom dia, boa tarde, porque depende do horário que você também vai enxergar aí o nosso programa, né? A gente vai dar aquele olá, aquele oi para nossos companheiros aqui de fé de sempre, né? Prof. Cris. Olá, tudo bem? Que bom estar aqui hoje com esse convidado bem especial que todo mundo A hora pediu que eu vi ele muito. sentado aqui deu até um... Será que tem algum problema pra resolver, séria. né? É isso aí, né, Rafa? Isso aí, boa noite, né? Terça-feira, mais uma noite nós aí reunidos. E vamos lá, né, Neto? Hoje nós vamos ter um papo bem legal, Isso aí. bastante coisa importante. Eu quero dizer que eu sempre estou aqui, gente. É. Você que não me vê, eu tô ali atrás e Atrás tal, das mas câmeras. eu sempre estou aqui. Hoje, Isso aí. aquilo que estava oculto atrás das câmeras foi revelado. A máquina. A máquina está entre nós. Neck. Então agora essa é se a primeira preparem. máquina, depois tem outras, né? É, eu Vai acho que tem, aparecer, vai né? ter até uma cadeira cativa já do Neto Vai? aqui, que eu acho que todo podcast ele poderia dar um ar da graça. Verdade, né? Não é uma ideia. É, isso aí. Legal. E agradecer também a Cris, que esteve no nosso último episódio, a Bruna, o Felipe. Valeu, galera. Vamos lá curtir, comentar, compartilhar. Vamos lá com o nosso pessoal internacional, né? O Cuca tá realmente igual aquela operadora de celular, sem fronteiras, né? Vamos colocar assim. Mas tudo certo. Senhora. Tem que ter a piada de tiozão. Isso aqui, rapaz, é um programa Rafa, de eu acho que escola. ele fica à noite no travesseiro Ele dele. bota É. a cabeça no travesseiro e ele bota- fica pensando essas coisas, cara. É, às vezes vem aquela inspiração, você sabe, naquele cheirinho assim, a gente vai dando uma pensada e de repente brotam ideias. Isso aí. Então é isso. Ele gosta de fazer alianças. Galera do Ah, primeiro Neto, ano aí, ó. Eu tenho percebido que o Neto, Até tu, Brutus. uma semana pra cá, essa frase é histórica, até de um tempo pra cá, ele tá numa energia diferente, né? Ele tá assim, um tanto quanto mais pra frente, mas isso aí Mais a gente pra revela, frente. a gente revela, mas- Dá a gente gosto. revela. Mais pra frente. Mais pra frente a gente revela. Galera, é isso aí, então vamos começar lá, né? Dá o primeiro chute aí. Então, rapaz, hoje estamos aí com, né, o nosso grande coordenador do ensino médio, Neto, mais famoso também como Neco, né? A pra sua alguns. história se confunde com a história de Itapema. Verdade, rapaz, olha. Tanto tempo aí, né? Nosso professor de matemática, agora coordenador, e veio aquela grande pergunta, né? Ainda mais pra ele que é praticamente um cofundador do Colégio Cuca. Agora vem essa dúvida, onde ele estava no 1995, no ano que o Cuca estava sendo, assim, né, colocado os primeiros passos da escola. O que Neto fazia? Bom, segundo o Rafa, né, eu estava ali ajudando a limpar o Já tava aqui. o jardim ali do Com a Cuca, máquina. pintando a rede, a gradezinha, porque era lá na 290, né? então- Resumindo, ele e o Marcinho já estavam por aí, já estavam por aí carregando Não, alguma coisa, nem trazendo. tanto, então. nem tanto. Não, em 95, eu estava estudando no colégio da minha tia, que hoje já não existe mais, né, a tia Cláudia, que foi uma pessoa que me incentivou muito nessa minha profissão. Tem muito dela em mim, né, nessa parte de ser professor, né, dessa vivência, de tudo que ela me passou, né, me ajudou muito. E eu tava ali, eu tava recém, eu acho que na época eu devia estar no jardim, prézinho, pré, alguma coisa desse Ó, a galera desse que quer saber a tipo idade aí. do Antônio, ó, só fazer o cálculo. É, Ó, 95. oitavo ano. É, 95 tava no prezinho? por aí, cara, Olha prézinho, prezão, jardim, eu tava alguma coisa Meu ali. Deus, ele já tinha se alistado, já tava assim. Já tava servindo as Forças Armadas já, rapaz. É. E aí, ali onde eu estava. Que barbaridade, olha só. Hoje Isso o colégio já não aqui em existe mais, né? Aqui em Itapema. Né? Eu sou nativo, Rafa. Olha também, ó. É, nativeira. Pronto, agora começa a falar os Não códigos começa aí. a falar os nomes que ele já sabe Eu conheço a todos. prima do tio do fulano, ah, meu Deus, é meu vizinho. Olha, Pronto. metade de Itapema é meu primo, a outra metade é do Rafa, eu acho. Assim. Aí tava então iniciando a tua jornada na educação quanto estudante. Quanto dessa- estudante. Aham. Né? E ali eu saí no primeiro ano do colégio, porque não tinha. Acabei vindo para um colégio aqui na minha praia. No segundo ano, retornei para o colégio da minha tia, porque daí ela abriu. Isso morando lá no centro, Neto.
Isso eu morando no centro, eu sempre Aham. morei ali no centro, né, Rafa? E o colégio também era lá no centro, ali na rua perto da Câmara de Vereadores ali, Ah, show. né? E assim eu fui crescendo com o colégio. Quando chegou no 5º ano, na 4ª série no caso, né? Ela disse, ó, daqui o colégio não vai mais. Aí eu fui para um outro colégio em Balneário. Isso na virada do século já, né? 2000 ali. Por aí. Não, mas é verdade. mais ou menos Por ali, né? por ali. Aham. É legal, até porque comentou a história de Itapema, se confunde realmente com, Sim, com por o isso Antônio. foi uma... Nossa. Eu lembrei daquela situação que foi muito bacana no 7º ano. Tu lembras? Do quê? Que nós estávamos falando do Do mercado. do meu bisavô. Isso, Sim. é do mercado público, Mercado né? público, mercado Isso, público. eu Leva coloquei o nome no do meu quadro bisavô. o nome do mercado público, Nelson de Itapema Santos. e tal. Nelson Santos. E ele chega na sala e diz: que Meu esse bisavô. nome vai fazer? Meu bisavô. E aí todo mundo começou a rir, brincar. Ele foi e tal. prefeito E aí pelo- ele começou a explicar, né? Por É lá isso o do que- Rafa, eu também falei, né? Ele foi 10 anos. Isso. né? Por isso que eu justamente fiz essa brincadeira no início, porque a tua família, né, Neto? A própria história do Neto em si, com certeza, mas a história da família do Neto, já dei uma estudada um pouquinho nesse panorama político aqui da região de Itapema, e se confunde mesmo, né, Neto? Tanto a tua vida pessoal, as experiências, porque você, quanto educador, se transforma em educador em Itapema, Sim. e mantém isso vivo aqui em Itapema, né, Uhum. Neto? Ah, muita gente veio do Rio Grande do Sul, né? E eu também acabei nascendo em Blumenau, vim pra cá. Então, acaba se confundindo. E a tua história, quanto educador, ela se inicia e se constrói. Em Itapema. E a tua Itapema, família é verdade. também, né? Se constrói como uma figura importante, teu bisavô como figura importante. Sim. Nós, itapemenses, devemos muito à história do teu avô, por ter também, né? Energia elétrica, muita coisa que veio para Itapema a partir do momento que tu estuda um pouco. Então, essa brincadeira, na verdade, tem um fundo de verdade, né? Uma brincadeira, mas... Porque eu pensei justamente falando isso. E, Neto, como é que te deu esse estralo, assim, pra educação? Cara, então, teve um podcast, alguns podcasts atrás, que alguém falou assim, todo adolescente na nossa época tinha ideia de ser jogador de futebol. Aí tu falasse, menos eu, né? Aham. Eu acho que era menos tu mesmo, Rafa. Assim, eu também tive essa ideia de ser jogador de futebol, fiquei um tempo no Atlético Paranaense, só que eu não tinha altura, gente. Né? Eu tentava ser goleiro e não tinha altura. Eu também tentei, mas era tão ruim que, tipo assim, foi tão não, ruim a que minha- no primeiro mês já eu me desmotivei. Eu falei, não, A minha ideia era a altura mesmo, assim, Podia ser aquele goleiro mexicano lá, o Jorge o Campos. Campos, Meu verdade. Deus do céu, pai. Verdade, né? Goleiraço. Cara, mas Eu também concordo. mas na base tinha um cara que era maior que eu, quando a gente pulava, eu não alcançava nele, cara. Realmente, não tinha altura. Né? E aí eu vim embora e até depois os caras me chamaram, vamos jogar futsal e tal. Eu disse, não é o que eu quero. Eu quero ser o jogador de futebol de campo, não tem chance, eu vou fazer outra coisa na minha vida. Goleiro. Olha só. Né, goleiro. E algo me marcou muito, assim, que foi... sempre estava ali essa questão da educação, né? A minha família, né? Eu tenho a minha tia ali que teve colégio e eu adorava ajudar a galera dando aula. Diferente do Dagô, eu sempre gostei de matemática, eu sempre fui muito bem em matemática, né? Então era aquela matéria que eu não precisa fazer esforço. não fazia esforço, isso mesmo, né? Então eu ia tranquilo. E cara, eu eu gostava muito de auxiliar os meus colegas, né? Então a gente saía da aula, eu estudava na frente do shopping de Balneário, ia pra lá, ali na praça de alimentação a gente fazia os exercícios, né? E ali a gente ficava. E isso foi sendo alimentado, assim, sabe? Então eu vi na faculdade de matemática, né, algo que me completava, né? E depois que a gente entra na educação Depois que é picado pela... não sai mais, né? É difícil, né? Sim, a gente fica com Ô, Neto, aquela ânsia, né? e hoje o Neto, pai, né? Como que Sim. concilia, como é que tu faz duas crianças, coordenação? Como é que foi essa transição depois de sair de sala de aula? Porque quando eu te conheci, você não tinha nem o Ben ainda, né?
Não tinha né? o Beni, não. O Beni tem 7 anos, não tinha. Tu vinha de moto ainda, né? Eu vinha de moto, Tu vinha de moto. CG. Vinha de CG. É. Então, assim, eu acompanhei toda essa passagem, né? Como é que foi esse processo, né? Tu sair de sala de aula depois, daí coordenação, tu trabalha aqui junto com o Cuca, como é que se fez? Ô, Rafa, tem uma frase que eu acho que a maioria dos pais fala, eu acho que a Cris pode concordar ou não comigo, mas o que vinha antes do Beni é pouca coisa que eu lembro. Assim, ó, essa história de antes do meu filho, cara, parece que se perde um pouco mesmo, né? Mas depois que a gente tem, é uma vida diferente. A partir dali a gente constrói uma situação diferente. E, cara, tem as suas nuances ali, né? Pra escolher um nome de um filho, cara, pra gente que tá em sala de aula... Verdade. Né? É uma coisa assim, fulano, não, mas eu lembro do meu aluno lá, ciclano, mas... Cara, eu escolhi Beni Lis, que eu não tinha aluno Beni Lis, não tinha comparação, não dava pra fazer. Né? Então a escolha do nome dele já foi algo voltado pra isso, né? Às vezes a gente vê nos réus também, né? Essas questões de nome e tal, né? Que manda aqueles réus de Instagram. Chega, né? Tal, e daí a gente vê essas questões de nome e tal. E assim, a parte de conciliar é algo que a gente demora um tempo. Eu demorei um tempo, assim, pra entender, tipo, cara, eu não sou mais professor agora eu sou pai. Sim. Né? Agora eu não tô num papel. E eu acho que isso a gente tem que estar sempre policiando. Eu quero ver a hora que eles entrarem numa parte que exige uma matemática maior. Porque eu fico... E se o Beni... E aí eu fico naquele ponto de interrogação. E se o Beni não for bem em matemática? Né? Se a Liz não for bem... Não, e como que... Cara, Ai, tá ai, tudo ai, bem, ai, né? ai, ai, se Não, e como que prepare. desliga, né? Como que desliga, Ô, por Vera, exemplo... anotou isso? Levar o Beni Lembrar no disso. parquinho. Como é que não baixa o professor ali, já vai querer organizar que ele com o outro, aí faz uma fila aqui, sabe? Essa Não, saber tem. Isso distinguir tem, mas a o que gente é tenta... ser, apagar o botão professor e ser pai, entendeu? Não, Rafa, mas assim, é tudo uma construção, a gente vai criando. Né? Hoje a gente tem amizade ali com os pais da sala do Beni e da Liz também, que a gente acaba saindo e tal, e a gente, tipo assim, cara, é meu horário de curtir, né? De pai, de colega, de amigo, né? Agora não é o horário do colégio, então a gente sempre tenta dar esse... Às vezes não rola, às vezes a gente acaba falando, é difícil normal. desvincular, Né? Mas acontece, assim, acontece de a gente tá sempre buscando esse não, agora não é meu momento, até em casa, mesma situação, né? Vamos fazer tarefa e vamos ver, cara, eu sou... faz assim, não, calma, é ele que tem que pensar, é ele que tem que... E o Beni pensando agora, ainda bem que ele não está em sala de aula, porque vai chegar, você é meu professor. Isso também. Eu imagino que para um filho também deve ser, difícil. né? A Rafa ali, como é que... Eu sei que é difícil. A cobrança é maior também. Sim. Tu é pai de pet? Rapaz, eu tinha o pet. Pra saber como é que é em casa. Eu tinha um pet, mas ele tá lá nos meus pais, lá no Rio Grande do Sul. Ficou no Ficou Sul. lá. Quando eu comecei o mestrado, eu deixei ele lá. O nome do rapazinho, inclusive, é Guri. 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 Guri de... Guri. De guri mesmo. É Guri, claro. Ô, Um Neto, nome muito tranquilo. então vamos, assim, acho que como é o nosso processo de construção do ensino médio, podemos dizer que ele já passou daquela parte de estar engatinhando e já começou a ter corpo, né? Nós já estamos com o segundo ano que vem, 2025. Nosso 2024, primeiro terceirão, né? Nós vamos ter o nosso primeiro terceirão. Primeiro terceirão, gente, olha aí. Nós temos experiência já, né? O Dago, que trabalha há muito tempo com o ensino médio, também já trabalhei bastante, Cris. Assim, vamos entrar então, as pessoas acham que grande parte dos alunos, como a comunidade um todo, pais e, né, o pessoal, irmão mais novo que vai ter irmão no ensino médio, alunos que estão vindo, que vão aproveitar esse momento para conhecer, como que tá a nossa estruturação para o ensino médio, Neto? Assim, o que tu tem para mostrar pra gente de, isso deu certo, isso aqui a gente vai rever, botar as cartas na mesa mesmo assim pra gente poder abrir, como é que tá o nosso ensino médio, Neto? Ô, Rafa, assim, a gente está vivendo um momento bem... Eu não queria usar a palavra conturbada, mas eu não vejo outra palavra que se encaixa, né? Pensando nesse novo ensino médio, em tudo isso que tá vindo, né? Porque a gente está vivendo esse momento de transição. Então, a gente entrou com esse novo ensino médio e ele era para ter vindo um novo ensino médio e, junto com ele, um novo Enem. E a gente não vai ter um novo Enem.
Então o Enem de 2024, ele permanece o mesmo que ele está sendo, que foi Mesma até agora. configuração, né? Mesma configuração. O 2025 é para ter a mudança, né? Que é a turma que está hoje no primeiro ano. Então eles serão a primeira turma que vai pegar esse novo Enem. Lembrando que estamos à mercê também de modificações, De né? modificações. Como foi através de uma MP, pode ser que... Isso. E o que tem agora para esse novo ensino médio, né? É a parte de linguagens e matemática, ela ser meio que obrigatória. Né? O itinerário ele vai ser dividido em algumas partes, ou é a natureza, ou é a parte da... me ajuda, esqueci a outra. Ciência da natureza, matemática e suas tecnologias, e humanas, linguagem, suas e humanas, tecnologias né? Então, assim, ou natureza ou humana vai ser mais a parte de escolha, né? Isso que a gente está vindo, isso é a nossa pegada para o pessoal que vai entrar no ensino médio, no primeiro ano, né? O pessoal do segundo vai continuar, o pessoal que está no primeiro, que vai para o segundo, ele vai continuar naquele modelo dele. E o pessoal que vai para o terceiro ano, ele vai entrar numa pegada de vestibular, de Enem agora, ele vai ser construído isso. Eles já estão fazendo, né? A gente vai ter um simulado agora, dia 16, depois a gente vai falar mais sobre ele. Porque já tem gente fazendo vestibular agora no final do ano. Né? E para eles não vai ter uma mudança. Então, tudo que está acontecendo esse ano para eles já vão entender o que vai acontecer ano que vem. Né? Então, para eles vai ser mantido isso. Né? E a gente vai entrar com uma pegada de vestibular de Enem mais forte no terceiro ano. Né? Eles vão entrar ali com esse intuito. Né? Então, a gente pode garantir que o ensino médio do Colégio Cuca está totalmente adequado dentro do que é BNCC, o que Com traz certeza. todos os parâmetros que do ensino médio estamos adequados, né? Estamos voltados para ele, né? Quando a gente abriu, a gente fez uma reunião direto com o Eduardo Deschamps, né? E ele afirmou, confirmou, a gente olhou pauta por pauta, tava eu e a Tia Helena fazendo uma videoconferência com ele, a gente foi vendo pauta por pauta e ele confirmou, deu joia dele, deu ok, ele queria entender e foi perfeito, né? Ele assinou ali, tá segundo tudo que nos pedem, tá ok. Né? Só para daí lembrar, né, pessoal, assim, ó, o Eduardo Deschamps, né, que foi mencionado aqui, ele foi um secretário nosso aqui de Santa Catarina, secretário de Educação, e ele é um membro, ele foi reitor da FURB, né, também, ele é professor da área de Engenharia Elétrica, e ele foi, além de reitor da FURB, ele é membro do Conselho Nacional de Educação. Ele é um conselheiro nacional de educação. Ele que estava com a implementação também, né? Exato. Então, ele trabalhou com toda essa implementação do novo ensino médio, né? Foi presidente, inclusive, né, do Conselho Nacional de Educação. Então, vocês podem ver que aqui na escola nós temos toda essa preocupação e foi colocado direto, vamos dizer assim, em contato direto hoje com Brasília, vamos dizer assim, né? Isso. Que é onde parte todas as ordens diretas, né, do funcionamento do ensino médio ou do novo ensino médio, vamos dizer assim, né? Todas as diretrizes. E é isso aí. Os nossos professores também vêm nessa pegada, né, Rafa? A gente vai montando a equipe aí. Ganhou como quadro de professores mais lindo, né? Segundo a Stortest House. Tirando o professor de história, né? É isso aí. De acordo com o MIT, né? Nós estamos... Gente, ô Neto, e... Hoje qual que são as preparações ou qual que é o nosso norte hoje? A gente já edificou o primeiro, já temos o segundo, mas agora então partindo para ensino médio. O terceirão, que eu acho que é a cereja, né? O nosso primeiro terceirão é o que vai dar a possibilidade e possibilita alunos de outra região poder vir, estar se deslocando para Itapema, porque acabou encontrando um quadro de qualidade na parte do ensino médio, tal. O que nós temos preparado, Neto, aí para 2024, Cuca, e esse segundo semestre que já começou, né? Mas o que nós temos preparado aí para daqui para frente, Neto? Não só pro ano que vem, mas até qual que é o calendário que a gente tem pro final de ano, o que a gente está pensando pro terceirão, quais são os preparativos. Os preparativos, dizemos assim, né? Então, Rafa, a gente tem agora... Vou pegar um café. Pega lá. A gente tem agora os vestibulares entrando aí, né? As inscrições sendo colocadas. A gente tem agora dia 4 da CAF, se não me engano, e dia 5 da UFSC, se não me engano, é as duas. E o da UFSC traz o IFSC junto, né? Então, a gente tá voltado para isso. A gente tem as aulas que a gente vai fazer em cima disso, né? A gente tem um aulão agora também marcado para o dia 4, que já é um preparatório, falando como é que vai ser o novo ensino médio. O pessoal do 9º ano aí
vai comparecer, entender como é que vai ser bem a situação. A gente tem essa aula do dia 16/9, que eu vou trazer depois, Rafa, que é um preparatório, não é bem um preparatório, mas é um seletivo, né, para os alunos do primeiro e do segundo ano, né, e, cara, assim, o 2024 a gente vai construir um terceiro ano que vai ficar para a história, né, a gente tem certeza disso, que a gente vai ter esses alunos ali focados, voltados para isso, né, esse vestibular desse ano, o Enem desse ano, ele já está sendo preparado os alunos já estão sendo preparados para fazer desse ano, né, entendendo como é que vai ser o do próximo ano. E Rafa, eu me perdi aqui na minha... Ô Neto, mas então assim, uma pergunta que é recorrente, quando tu tenta lembrar aí, se tu puder responder, uma coisa que é recorrente, qual é a diferença pra galera de casa, qual é a diferença do vestibular em si pro Enem? O que difere um do outro? O que precisa saber disso e disso. O que tu falaria pra gente? Rafa, só para terminar ali, né? Então, o ano que vem, a gente vai entrar, como é um ano de finalização de ciclo, de terceiro ano, a gente tem programado aí alguns aulões bem voltados, bem específicos, né? Tem a metade do ano, tem o de inverno que rola ali algumas situações também, né? E eu acho que até nós podemos fazer até mais pra frente um podcast, Neto, só sobre o terceirão do Cuca, ou pra gente especificar mais, porque senão também vai tomar muito tempo, porque tem um calendário muito extenso, né, pra 2024 e tal. Uma ideia, né? Tá nascendo aqui ao vivo, uma ideia. Legal, vamos anotar isso aí. Vitor, anota aí pra gente conversar depois. Quem sabe fazer, né? Sim, é bacana. Tá, vamos lá. Vestibular Enem, né, Rafa? A gente tem essa... Não quis te cortar, tá, Neto? Não, só tranquilo. Vestibular Enem, tem essas duas... Tramontina, corte rápido, né? Gente, então assim, ó, o Enem, ele é uma prova nacional, basicamente isso. Né? Trazendo bem rápido assim, Enem é nacional. Então ele vem abrangendo tudo que tem no Brasil. Tu vai ter que estudar um pouco de tudo? Vai ter que estudar um pouco de tudo do Brasil. Vai ter que estudar um pouco da história de cada pedacinho, da geografia de cada pedacinho, né? Então tu vai ter esse preparo nacional. Pluralizado. Isso. Respeitando todas as... O Enem até, ele vem em 98, se não me engano. 98, o primeiro Enem. Em 2009 ele começou a contar realmente como porta de entrada para as universidades, porque foi 2009 que não deu foi o vazamento de prova. 2004? Não, 2009 foi que deu o vazamento de prova, que ele começou a ser feito lá, né, para contar realmente como um ingresso. E é o maior carro de ingresso hoje nas universidades públicas, né? Pelo ProUni e também pelo ProUni, né? Projeto. Temos o ProUni e temos o tem outro o Sisu, também. Tem o FIES, né? Tem... Tá, mas voltando lá então, Neto, abrangeria todo o território nacional, todo o território nacional. De cada... Eu até entrei, eu acho que foi no oitavo ano que a gente estava conversando, né? Então, assim, hoje nem todas as universidades, elas aceitam de uma forma abrangente, Rafa, né? Assim, eu estava vendo da UFSC, se não me engano, é 25%. Da UFSC é 25% e 75% ainda continua sendo por vestibular. Né? Então, assim, não é a grande entrada para todas, né? Para todas as universidades e faculdades. Porém, ela é grande. E aí a competição se torna maior. Né? Então, assim, vamos imaginar que alguém queira entrar aqui na UFSC, Rafa, mas ele está fazendo o Enem lá em Manaus. Ele pode, porque ela abrange... Pelo Enem tem essa possibilidade, né? E as condições que você consegue através de Enem depois, sim, até para te continuar no âmbito acadêmico, sim, depois bolsas para mestrado, mais tranquilo, então, Enem... né? Só que a competitividade se torna maior também, se torna maior, né? Por isso, porque tá lá de Manaus está competindo com alguém daqui. Sim. E até eu trouxe a ideia ali no oitavo ano que, cara, imagina alguém que mora num lugar que talvez não tenha um acesso tão grande e vem... Cara, vai estudar numa praia, estudar perto, né? O pessoal chama, é um chamariz. A UFSC em si já tem essa áurea, né? É diferente, né? Quem teve a oportunidade de estudar lá é legal. E Rafa, como ele nasceu lá em 98 como sendo do ensino médio,
como sendo algo nacional para o ensino médio, então ele tem um... Não sei se é um nível que se fala, mas ele tem um peso diferente, né? Ele tem uma... Eu posso falar muito pela matemática, Sim, né? sim. 45 questões de matemática, a gente puxar do ensino médio tudo, ele tem... Não é só do ensino Eu médio, gosto ele de acaba puxando lembrar pro que Fundamental 2. quando o Enem começou, até 2000, inclusive foi... até 2009 ele começou a mudar. 98 em diante, quando ele começou, ele era uma prova única em uma tarde só, sim, com 63 questões e uma redação. E dessas 63, você, por exemplo, não sabia, assim, ó, qual era a ordem das questões, não vinha separado. Isso é matemática, isso é história, Sim. isso é física. Então, por exemplo, você tá ali com a questão número 1 na sua prova. Questão número 1, questão, por exemplo, de literatura. A número 2 já vai para geografia. Não tem nada a ver. Era assim naquela época, né? Até que ele começou a ser dividido. É, o começo, E outra, que eu lembro também sobre a questão da história da prova do Enem, é que até 98, quando ele começou, até 2002, o ensino médio no Brasil ele não era obrigatório e não contava como parte da educação básica. Então, o que era obrigatório antes era o famoso primeiro grau. Porque ele mudou exatamente no ano 2000. O primeiro grau e o segundo grau deixaram de existir, né? E virou ensino médio e ensino Foi fundamental. em 2000. 2000. Exatamente. Porque em antes 2000. ia até o oitavo, né? Oitava ano, série. a oitava série. Que era Eu primeiro cheguei grau. a pegar. Tu chegou e até a Se oitava formei série. na oitava série. Quando eu entrei no segundo grau. E daí, de repente, no meio do ano, deixamos de ser segundo grau. Agora é ensino Quando médio. eu era pequeno em Barbacena. Eu tinha o PPT. Preparação para o trabalho. Isso aí. Então, E o Isso é da minha magistério, época, né? Rafa. Graças a Deus os tempos mudaram. Isso não é da minha época, não. Rafa. Mas vê que realmente, como né, o Neto tava falando, essa particularidade da Neco. prova do Enem, ela mudou muito, gente. Aham. Então, tem questões que às vezes os alunos até olham para a prova do Enem e dizem: ah, professor, essa questão aqui é fácil demais. Ô, Dago, eu coloco questão do né? Enem no sexto No ano. sexto ano. Exato. Quando eu começo a falar lá de moda, mediana, cara... Interpretação de 2015 eu marco muito essa questão. 2015, aquela do elevador. Exato. Cara, é uma continha de mais e menos Que cai na prova. que do cai na Enem. prova do Enem. Ele só tinha que saber, entra tantas pessoas no elevador, sai tantas, entra tantas. Eu acho que no dia da matemática de preparatório nós podíamos fazer essa questão. Cara, é uma continha de mais e menos. E tu vai ter que olhar aquilo que mais aparece, que tá falando de moda. É que tem a questão da interpretação, A né? interpretação, né? A interpretação é a mais importante ali na questão do Enem. Porque é uma prova cansativa, longa, Contextualizada. tem 3 minutos pra te ler toda a questão e poder responder. Ela conta uma história Né? toda. Exatamente. Ô, Neco, Se conversa, né? E o que a Diferente, gente por tem? exemplo, de um vestibular. De vestibular, Isso que eu ia falar né? agora. E o que a gente tem? E o vestibular, né? A gente vai... O UFSC, o DESC, a CAF. o DESC, né? Mas o vestibular, de forma geral, Rafa, né? Ele traz algo específico. Então, tu não vai fazer uma prova para poder entrar em alguma universidade um dia, em alguma situação. Não, tu tá fazendo porque tu quer entrar naquele curso, naquela universidade ou naquela faculdade. Então, tu não tem... A diferença do Enem, tu não tem a vaga... Tu não escolhe a vaga na hora. Tu escolhe depois que tu faz a prova. Né? Então, tu vai escolher a vaga ali quando tu já vai fazer. Sim. Né? A UFSC traz a primeira opção, a segunda opção. Algumas não têm essa segunda opção. Algumas Dependendo do que a pessoa vai É escolher. só Eu uma. passei pelo Enem com a primeira escolha em filosofia, segunda em biologia. E fui fazer história. eu fiz matemática 1 e matemática 2. Tipo assim, a primeira opção era matemática noturna e a segunda é matemática diurno. Sim. Tipo, era matemática, de qualquer jeito. Então essa é uma grande diferença, então, porque o Enem, ele te possibilita também, pós-prova, você conseguir direcionar porque você É vai só precisar. nota, né? Por exemplo, É se só eu quero nota. fazer um para UFSC, eu já tenho que direcionar para o curso que eu quero. Isso. É que Aham. conforme a nota, você tem a chance de escolher antes. Isso, e tem as notas de corte, né? De cada... E, por exemplo, ali dentro dos vestibulares, como né, o Neto tá falando, Neto. tem essa questão das universidades, por exemplo, com as suas particularidades, né? Por exemplo, o vestibular da UFSC é diferente do vestibular da ACAF, né? Sim. Sim, E da né? UDESC também. E da UDESC tem as duas etapas, Exato. né? A UFSC, e só para finalizar ali uma diferença grande também tem no Enem, não adianta nada tu saber a história do Paraná,
tu ia saber de geografia do Paraná para poder fazer a da UFSC, porque Sim, acaba não... Sim, sim. Que ali É ela vai local, aparecer né? no desk, É local. contestado, né? É local. História de Santa Catarina, História e Geografia de Santa Catarina. A UFSC, ela voltou ano passado a fazer o vestibular, né? Até passou o tempo da pandemia ela não estava fazendo. Teve algumas diferenças, né, Cris? A gente estava conversando ali sobre a redação, né? Que ele sempre teve a dissertação argumentativa. E dessa vez... Já 2022 já tinha 3 opções, né? 2023 também teve 3 opções. Tu podia fazer carta, o manifesto, que o manifesto também é argumentativo, né? E a outra que nós tínhamos era crônica. Era crônica. E não tinha o dissertativo argumentativo, o dissertativo né? argumentativo não é. Não trouxe, né? A UFSC também tem uma particularidade, né? Que é a parte de somatório. Né? Exato. E é diferente de outros somatórios que tem, porque os somatórios de outras, geralmente eles são errou. Né? É uma alternativa só, na verdade, não é nem somatório, né? Ela só é por alternativas ali 1, 2, 4, 8 e 16, um exemplo, Isso. né? A UFSC geralmente vai até o 32, geralmente, mas tem algumas que vão até 64 e tudo mais. Galera, mas assim, ó, vai até 64, mas a soma tem um limite. Eu lembro que o meu professor sempre frisou isso, gente, se você fez e deu 100 pra cima, tá errado. Até porque no gabarito, quando tu vai colocar, só tem 2 fileiras, então o máximo que pode é até 99. Até 99. E aí eu lembro que no meu vestibular teve um cara assim, ó, como é que eu boto 126 aqui? Cara, a galera que tava na prova ali, porque sabia que não podia, né? Só tinha que ter 99, não tem como. E a UFSC tem essa questão da parcialidade, né? Exato. A única coisa que ela não aceita é tu assinalar mais erradas do que certas. Aí perdeu, aí tu anulou a questão. Mas se tu assinalou 2 certas e uma errada, ela tem a parcial. Né? Essa é uma diferença da UFSC. Ela estava em 3 anos, Rafa. Desculpa, em 3 dias. Né? Eu lembro que no meu eu comecei a fazer o vestibular com 16 anos, terminei com 17. Foi bem eu fiz aniversário no meio ali. Né? E... uma coisa só uma coisa relevante, eu acho, que hoje todas as provas de ensino médio do Cuca já vêm com essa proposta da somatória. Sim, né? Então já é também tem que ter um preparativo. Um preparativo já, né? Para quem está em casa aí ouvindo a gente já segue essa diretriz. Uma diretriz. É que na nossa região a gente tem a UFSC, né? Então a gente não pode fugir disso, né? Que é um dos centros, né? O DESC e o UFSC é CAF, não adianta, acaba sendo o vestibular, né? Mas aí vem aquela pergunta, onde é que é o vestibular? Onde é que é a faculdade da CAF? Não, então Exato, o pessoal pergunta muito isso, onde né? É que é quem que é a CAF, né? Gente, então assim, só para finalizar ali, a UFSC, ela tem todas essas diferenças. 2 dias. Né? Ela traz um dia de português, linguagens, né? E tu pode escolher ali se é espanhol ou inglês. Aí tem biologia e matemática. E aí ela traz 2 discursivas. Ela também tem essas 2 discursivas. Essa foi do ano passado, tá, gente? Ela trazia sempre diferente. Ela trazia 3 eles dividem, então, linguagens e humanas e chatices no Então, aí no segundo dia ela traz a parte de humanas, que são 20 de humanas, não se fala separado o que quer, entendeu? Tipo assim, humanas, né? A arte na praia. Aí ela traz mais 10 de claro. física e 10 de química, né? Arte da praia. E a redação, né? Assim, essa parte discursiva e de redação ela deixava sempre pro um terceiro dia, mas agora eles trouxeram para esses 2. A galera que fez, que eu tava conversando, que eu tava vendo ali, eles super curtiram. Né? 3 dias, né? Tu continua 2 dias. 2 dias. Eles trouxeram de 3 para 2 dias. Um dia só que tu vai ter que botar a cabeça no travesseiro e ficar pensando pro outro dia e tal, né? A UDESC, ela tem a parte separada, né? Ela tem a parte separada, então assim, ela faz uma prova geral e depois uma prova específica do curso. Né? Então ela também vem ali em 2 dias, mas geralmente tem um tempo bem grande entre essas 2 provas, né, da GOC. Exato. Então agora, o DESC antigamente tinha um vestibular vocacionado, isso mudou bastante também, né? Mas o nível de exigência, por exemplo, até próprio nosso caso da matemática, além de pegar aquele caso da história, né, que tinha história e geografia com
mais contextualizado com a nossa cultura aqui, né, do estado, a matemática, por exemplo, tinha coisas que antigamente só aparecia no desk, cônicas só aparecia lá, né? Na Hipérbole, parábola, né? Toda aquela parte ali só caía na UDESC. Hoje agora vendo... a UFSC começou a introduzir também esses assuntos, mas de forma mais branda dentro do somatório. Eu tava vendo uma galera comparar, né, entre o vestibular de matéria por matéria. Sim. E a UFSC, na parte da matemática, ela é, tipo assim, disparada, mais difícil. É muito amplo. O pessoal coloca assim como é muito, muito difícil a parte de matemática. Porque de uma afirmação da somatória para outra afirmação, eu posso abordar dois assuntos totalmente diferentes. Né? Totalmente diferentes. E a parte de cônicas ali que ninguém cobra, exato. Né? Eles acabam colocando assim de um... Então isso tudo tem a ver. E a própria questão, por exemplo, já quem vai fazer um vestibular, por exemplo, da CAF, já tem toda essa diferença, né? Onde é que é a faculdade da CAF? Onde é que é a faculdade da CAF, né? Nós temos vários representantes, pode escolher, né? Porque a CAF, na verdade, é uma sigla, né, gente? Ó, que é uma associação, né, das universidades da rede privada de Santa Catarina. Também não são todas as universidades privadas. Mas, por exemplo, o maior representante que nós temos próximos aqui, Univale, que é a maior universidade privada do estado de Santa Catarina. Mas é uma ideia de faculdade comunitária. Exato. Né? O que é uma faculdade comunitária? Trabalha naquele eixo triplo, né? Pesquisa, comunidade e extensão. Então, nesse contexto entra a Univale, entra a FURB ali em Blumenau, entra o Unoesc, Unesc, né? Unisul, né? O Unisul, também entra a o Unifeb, do Contestado, Avantes, né? Unifeb, né? É do Contestado. Então, são várias universidades que fazem um vestibular unificado e aí lá na inscrição você coloca para onde você quer cursar. Hoje a maioria delas, né, no caso da CAF, está fazendo mais só para a área da medicina, né? Então, que é o vestibular mais concorrido e estão usando outras formas de ingresso. Por exemplo, currículo escolar, nota do Enem. Então, por isso também é importante manter o ensino médio, né? A UDESC, ela estava fazendo assim, né? Até o ano passado não teve, era a nota de conclusão e o Enem. Nós tivemos vários ex-alunos nossos aí que estão no segundo ano, tal, que passaram no vestibular da CAF, né, Sim, Neto? sim. Teve uma aluna muito especial, Maria Clara. A Maria. Teve a Maria. Maria né? passou em medicina e biologia, né? A Sofia agora também. Sofia Ávila. Né? A Sofia Ávila, né? Então, assim, tem bastante gente aí fazendo, né, Rafa? Porque é o fim ali do ensino médio, é isso, né? Então, esse processo ele é inevitável, né? É inevitável. É um processo de escolha. E na verdade é o que nós viemos sempre construído desde o sexto ano. A gente vem com preparo. Quando a gente começa a fazer uma prova lá no sexto ano, começa a fazer eles pensar, contextualizar, já é um preparo, né, Rafa? Assim. E aí vem aquela dúvida também, né? Qual é a diferença entre faculdade e universidade? Legal. Né? Que é a dúvida também que o pessoal tem. Legal. Recorrente, né? A faculdade, geralmente, ela está voltada para uma área. Né? Então, tem uma faculdade, ela tem uma área de ensino. Então, vai ter a da saúde, vai ter a da natureza. Então, ela vai ser focada. Né? Por exemplo, lá eu lembro na PUC, por exemplo, tem a FACE, né? FACE, que é uma sigla, né? Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. Dentro dessa faculdade você tem alguns cursos ali, os próprios, né? Administração, Isso. Contabilidade, Economia, todos os cursos relacionados a essa área, né? Aí, por exemplo, você tem a faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Entra, então, todos os cursos de Filosofia, História, Geografia, Letras, Matemática, que entra dentro da ciência, Biologia, né? Sociologia. Então, são faculdades, né? E elas juntas, vamos dizer assim, né? Cada conjuntinho desses vai formar a universidade. Como se fosse, por exemplo, se tu for ver a divisão da UFSC, tem o CFH, tem vários centros que se juntam e formam. Isso aí. São paralelos que se juntam, né? E formam um universo, né? E a universidade, ela traz isso, né? Ela tem uma... Filosófico isso, né? Chega a ser, a forma que ele falou, chegou a ser filosófico. Matemática tem filosofia, cara. Sim, a matemática tem filosofia. Tem filosofia e ética da ciência. Legal. Meu Deus do céu. John Nash, né? O nome daquele matemático, ganhou o Nobel de Matemática. Faleceu há alguns anos atrás num acidente de automóvel, ele com Sério? a esposa. Ah, foi dessa forma que ele chegou a óbito? E ele
ele, por exemplo, ainda dava aula mesmo depois de idoso, né? Ele é uma máquina, né, Rafa? Ele é uma uma máquina. máquina. Não, porque ele tem até o filme, né? Tem Uma Mente um, Brilhante. É, Uma uma Mente Mente Brilhante. Eu li o Brilhante. livro, na real, sobre Muito ele. bom. Muito legal também. Muito bom. Gente, e a universidade, ela Viajamos, voltando. ela tem uma amplitude maior. Exato. Né? É isso que o Dago trouxe, assim, ela tem uma amplitude maior. Então aí ela vai ter a graduação, mas ela também vai ter a pesquisa, ela também vai ter a extensão, né? Ela traz isso... Junto à comunidade, né? Então É. vamos desenvolver aquilo que nós fazemos aqui dentro, mas vamos levar pra fora, pra comunidade. E aí ela Atingir o sempre nosso- traz aquela dúvida, assim, cara, o que é melhor fazer, uma faculdade ou uma universidade? Depende. Depende daquele curso que tu vai fazer. As situações Né? que... né, Depende. vai querer ir depende. pra Isso vai pra ser ao longo Floripa, da vai querer- caminhada, eles vão Isso tu vai construindo, né? entendendo conforme ali, né? Exato. Uma coisa que tem que estar bem ciente ali, né? Vai ter que ver o curso que tu quer fazer. Vai ter que pesquisar sobre ele, vai ter que entender ele, vai ver se lá realmente é um curso licenciado pelo MEC, está de acordo, vai ter que entender tudo isso. Né? Então, assim, o que é melhor fazer, faculdade ou universidade? Não sei, depende da sua escolha. E hoje é muito abrangente, né? Tu Exato. estava falando antes da engenharia, eu lembrei que tem engenharia do petróleo. Né? Hoje Sim. tem É. engenharias... Sim. Engenharia de petróleo, sim. engenharia Né, de tem- materiais, engenharia aeroespacial. Isso, há Muitas, muito, muitas muito campo, engenharias. né? O Brasil abriu um Mas, campo muito grande para aeroespacial. Exato. Ô Neto, pra gente finalizar então, pra não se estender muito, o que seria esse nosso 16 do Dia 9? 16. O que Galera, seria... então, vamos lá. Vamos Já fazer. amplia o convite, né? Já... Isso. Então, dia 16 do 9, gente, a gente vai fazer um seletivo, né, uma prova de seleção, para o colégio estar bancando, né, estar fazendo o pagamento da inscrição da UFSC, da vestibular UFSC e IFSC, né? Então, a gente vai ter uma prova entre os alunos do primeiro e do segundo ano, e eles vão fazer os melhores colocados, os 3 melhores colocados, a gente vai fazer esse apoio para que eles façam a prova da UFSC, né, entre os nossos alunos ali, e a gente vai fazer esse seletivo. Né? Então, assim, todos os alunos do primeiro e do segundo ano eles estão convidados. Ele vai ser no dia 16 do 9, é um sábado, ele vai ser à tarde, né, ele vai ser, eu acho que 1h30, 2 horas, eu mando depois bem certinho ali no clipe. E a gente vai ter uma prova bem similar à que eles vão enfrentar. Né? Não na mesma quantidade, mas na mesma ideia, né? Para que eles já vão também se adaptando ali, entendendo como é que vai ser essa prova, como é que eles vão pegar uma prova UFSC, como é que eles vão entrar lá no vestibular e tudo mais, o que eles têm que levar. Né? Então, assim, é algo voltado já para esse primeiro passo, né? De entender como é que é um Pra ir se vestibular. acostumando Vestibular, também. E se Enem, acostumando, né? né? Porque, assim, eu costumo dizer que o Enem, principalmente o Enem, ele não é uma prova tão difícil. Ele é uma prova que exige muito do teu físico. É uma prova É cansativa. cansativo. Então, da tua mente, como é que tá o teu corpo, como é que tu tá se entendendo. Porque tu tá lendo ali, cara, é cansativo tu ler tudo, né, Cris? Exatamente. Ler todas aquelas questões. Tu tem um tempo rápido para ler. E como é que faz uma prova? Tu tem que saber todo o conteúdo. Nem sempre é necessário. Às vezes tu não vai ter tempo para fazer tudo isso, mas tu tem que saber como fazer a prova. Eu acho que isso é muito mais importante até do que saber todo o conteúdo. Porque às vezes é uma prova que tu vai eliminando. Né? Essa parte do somatório, ela se torna um pouco mais complexa, né, Dago? Exato. Mas assim, como fazer a prova? Isso também é muito importante, né? E essa é a ideia ali, já ir preparando eles para toda essa pressão, para tudo isso que vai ter. Show de bola. Show de Show? bola, gente. Eu acho que muitas das dúvidas foram sanadas, né? Com certeza. Mas eu acho que depois a gente já vai, né, Vitor, trazer a ideia ali de alguns alunos que já fizeram, depois a gente vai fazer uns aulões preparatórios aqui também no podcast, né? E se vocês que estão assistindo têm alguma dúvida, querem perguntar ou saber mais sobre tudo isso que foi falado, coloca nos comentários também, porque é muito importante a participação de vocês. E isso vai realmente nos ajudar a trazer novas pautas, novos assuntos que vão ser relevantes ali para o nosso desenvolvimento até de próximos podcasts. Então não esquece de curtir, comentar e compartilhar, né? Mais importante de tudo isso. Isso aí, Era isso aí, agradecer, então. né? Isso aí. A sua presença, Antônio. Está sempre. Eu ia dizer, Está sempre obrigado por sempre estar aqui, sentado né? aqui, né? Mas eu sempre estou aqui, gente. Isso aí. Então é Mas isso a aí. gente agradece, porque foi pedido, né? Se vocês estivessem. Depois tem o Vitor, tem muita gente para Tem sentar a aqui Fê no também, banquinho, a né? Fernanda, né? Para também
conversar um pouquinho. E assim nós aproveitamos, então já nos despedimos desse episódio, mas lembrando vocês, né, de novo aqui colocando, ó, vamos lá, curtir, comentar, compartilhar, nos seguir nas redes sociais. Quem não tá inscrito ainda no nosso canal, então já se inscreve, ativa o sininho da notificação, porque assim você também recebe exatamente, né, a notificação de quando tá chegando mais um programa para vocês. Isso faz toda a diferença para que a gente possa continuar aí nos próximos episódios. É uma aliança, né, entre... Exatamente, vamos fazer conosco essa e aliança com o entre nós público, todos né? aqui, Isso. né? Valeu, galera! Valeu. Valeu, galera! Gente, obrigado.